Em todas as fases da vida da mulher, há sempre mudanças no corpo, não é verdade? E isso muitas vezes traz muitas queixas e a qualidade de vida vai ficando um pouco comprometida, né? E para ajudar nesses momentos, existe um casamento entre a ginecologia e a endocrinologia. Eu vou conversar hoje com a ginecologista, a doutora Ionara Barcelos, que está aqui comigo. Ionara, mais uma vez, obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite. É um casamento que foca ainda mais o olhar para a saúde feminina, que é lá e cá de hormônios, né? É isso mesmo. Então, assim, a ginecologia endócrina, ela é uma especialidade da ginecologia que trata justamente disso, das alterações hormonais e dos impactos que essas alterações podem causar na vida reprodutiva da mulher. Então, desde ali o início, na adolescência, quando inicia a puberdade, até na menopausa, né, no climatério, na menopausa e na senilidade. Então, é uma especialidade que acompanha a mulher em todas essas fases. E aí pode trabalhar até a questão, eu não sei se eu posso usar essa palavra como prevenção, algumas queixas tão comuns, por exemplo, síndrome do ovário policístico, endometriose, isso pode ser resolvido com esse casamento? Pode, sem dúvida. Então, assim, por exemplo, como você citou, a síndrome dos ovários policísticos. A síndrome dos ovários policísticos, isso é uma doença endocrinológica, né? Exato. Que uma vez que se manifesta com irregularidade menstrual e eventualmente dificuldade para engravidar, isso veio para a atuação do ginecologista. Mas, no fundo, é uma doença endocrinológica. E o que nós vamos fazer nesses casos? Tentar melhorar a qualidade de vida. Então, quem tem síndrome dos ovários policísticos, a gente tem que ter um foco muito importante com estilo de vida, manutenção de peso, cuidados com alimentação para a gente manter o peso adequado e controles glicêmicos mais adequados para que essa paciente tenha uma vida com mais qualidade no futuro. Por exemplo, mulheres com síndrome dos ovários policísticos, ela tem maior risco de fazer síndrome metabólica, que é o quê? Diabetes, hipertensão, alterações de colesterol, que é o que a gente chama de dislipidemia, e aumento de peso, obesidade. Então, veja como é importante a gente ter esse cuidado desde cedo. Esse acompanhamento que vai fazer uma revolução na qualidade de vida, né? A gente está falando sobre a síndrome de ovários policísticos, a doutora Ionara trazendo para a gente isso, e isso pode até interferir também, é o que eu vou trazer agora, vocês quiserem fazer uma pergunta ainda dá tempo, sobre a questão da fertilidade, né? Se de repente esse casamento pode ajudar, porque nessa dança de hormônios, né, Ionara, às vezes a fertilidade também fica comprometida. Sim, então, síndrome dos ovários, por exemplo, quem tem hipotireoidismo, a gente pode ter um prejuízo, porque ela pode ter alteração do ciclo menstrual. No caso da síndrome dos ovários policísticos, um dos critérios que a gente adota até para diagnóstico é a irregularidade menstrual. Isso acontece por quê? É porque a paciente não está ovulando de forma adequada. Então, nós temos que ter um cuidado, tanto do ponto de vista metabólico com essa paciente, quanto de estimular a ovulação, por exemplo, se essa paciente tiver numa situação de infertilidade. Então, é isso que a gente tenta fazer. Eu quero entrar numa outra questão também, que a doutora Ionara vai trazer aqui em primeira mão pra gente sobre menopausa, mas deixa eu trazer aqui uma pergunta dessa amiga nossa. Ela falou que menstruou com 12 anos, agora voltou, a menstruação ficou mais de 40 dias atrasada. Agora, no último sábado, ela veio com muita cólica, tem 30 anos, tem a ver, né? Eu não entendi muito bem. Ela menstruou aos 12? Aos 12. A primeira vez? A primeira vez, E agora a menstruação dela ficou atrasada, veio assim. Pequenas alterações, né, ao longo da vida da mulher, isso pode acontecer. Então, uma única vez, né, em que a gente tem esse atraso, a gente não se preocupa tanto. Mas quando nós começamos a ter ausência de menstruação, por exemplo, por até 3 meses, 6 meses, a gente tem que investigar. Mas algumas, assim, isoladas, a gente não se preocupa tanto. A doutora Ionara me contou, eu preciso contar isso para vocês aqui também, que agora, em outubro, dia 17, a gente vai ter o lançamento de um super documentário que traz a menopausa como foco. Isso. Esse documentário se chama The M Factor. Então, é o fator menopausa, né? E como a menopausa na verdade, assim, fala da menopausa, mas é o climatério. Porque o que é o climatério? Climatério é essa fase de vida da mulher em que se insere a menopausa. Menopausa é a última menstruação da mulher. Então, nós vamos saber quando a mulher entrou na menopausa só um ano depois. Então, a menopausa, a gente vai falar assim, a mulher entrou na menopausa
há um ano atrás, tá? Então, mas essa fase é o climatério. E esse documentário, ele vai tratar justamente das questões sociais, emocionais e físicas que a mulher vive nessa fase. E eu achei muito interessante, a gente estava conversando aqui que nós estamos no Setembro Amarelo, e uma das manifestações que a gente tem nessa fase de climatério é ansiedade, alguns sintomas depressivos, alguns sintomas que nós chamamos de brain fog, que são alguns esquecimentos, sabe? Então, as mulheres, elas vivem essa fase e muitas vezes elas não sabem o que está acontecendo com elas. Então, é uma fonte de ansiedade. Existiu no passado uma campanha contra a prescrição de hormônios, né, de reposição hormonal, uma terapia de reposição hormonal. Isso por conta de um artigo que foi publicado lá em 2002, 2003, que assim, era um artigo que não tinha embasamento científico. Né, infelizmente, mas isso atrapalhou muito essa atuação médica, inclusive, naquela década, tá? Hoje, reposição hormonal, gente, bem feita, de forma adequada, dentro do que está sendo recomendado, né, pela literatura científica, isso é maravilhoso para a vida da mulher, claro, respeitando as contraindicações. O nosso tempo está terminando, mas deixa eu trazer a nossa amiga Nilza, porque é o seguinte, a gente falando sobre essa questão da reposição, ela teve 2 tromboses e ela toma anticoagulante, ela não pode fazer reposição. Como é que ela melhora os sintomas? Nós temos assim, olha só, temos algumas alternativas, tá? O uso de alguns medicamentos, até antidepressivos, levam à melhora de um dos sintomas que é mais desagradável para a mulher, que é a onda de calor. Tá? Então, esses sintomas, eles podem ser melhorados com mudança de hábito de vida, até de atividade física, e o uso de alguns outros medicamentos que a gente tem condições de usar. Então, ela pode passar também por essa fase de uma forma mais branda. Marielle, dá tempo de fazer só mais uma pergunta ou não? Essa é uma pergunta que não quer calar, vocês podem ficar tranquilas, porque eu quero trazer mais sobre isso. Por que na menopausa a barriga da gente, do dia para a noite, faz assim... Pop? Olha, nós temos uma mudança de padrão hormonal, né? E nós temos aumento de alguns hormônios que mudam a composição corporal. Então, algumas pessoas acham que é a reposição de hormônio que faz a mulher engordar e mudar o corpo, mas não é a reposição hormonal, é a fase de vida da mulher. O metabolismo, ele fica reduzido. E com essas alterações hormonais, principalmente a diminuição de estrogênio também, a gente tem uma mudança desse depósito de gordura corporal. Então isso acontece mesmo, mas não é por repor hormônio, é pela fase da vida. É o seguinte, claro que nós vamos voltar sempre a esse assunto, por isso eu peço sempre a sua companhia e agradeço aqui a doutora Ionara Barcelos, ginecologista, que veio aqui com a gente hoje conversar. Obrigada, viu, Ionara? Eu que agradeço. Te espero no Você. Tudo bem, combinado.